Oi, gente, bom dia, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar a respeito de uma coisa que aconteceu, que a Vivi compartilhou comigo, a respeito de uma pessoa que participou de um ritual com a ayahuasca, né? E durante o ritual, essa pessoa viu o que a gente chama assim de, sei lá, alguma predição do futuro, né? Então, ela foi até lá e ela achou que viu uma cena que tinha a ver com alguma coisa que ia acontecer com ela no futuro. E no caso, era uma coisa muito pesada, porque ela viu que ela ia morrer aos 52 anos, num acidente de carro, né? É uma pessoa nova ainda, mas vamos dizer assim, teria mais uns 20 anos aí para viver, né? Se a predição lá que ela viu durante o ritual estiver certa. E aí, assim, eu queria chamar atenção a respeito das coisas que a gente vê durante um ritual com a ayahuasca, né? Porque a gente tem muito costume de projetar as coisas, né? E o que que é projetar? Projetar é no sentido de a gente querer colocar para fora, né? Querer tirar de dentro da gente alguma coisa que está dentro da gente, é querer tirar a própria responsabilidade de si, né? A gente tem essa tendência louca aí de da batata quente, sabe? Assim, o que importa na vida é você entregar batata quente pro primeiro que passar, né? E é um conceito assim muito enraizado que a gente nem se dá conta, é uma coisa que a gente faz assim o tempo inteiro e nem se dá conta, né? E, e aí, com relação a isso, né, a pessoa vai lá, passa por um ritual e aí acaba que põe a responsabilidade sobre o que vai acontecer com a vida dela depois em cima disso. Só que ela não se dá conta que aquilo que ela viu, as visões que ela tem, são na verdade coisas que existem no interno dela. Tanto é que, né, lá em Araraquara mesmo, eles recebem em torno de 300 pessoas e cada um tem uma experiência diferente, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que tem que ter muita consciência quando se vai em busca da ayahuasca, né? Porque é uma decisão que traz muita responsabilidade consigo. Porque na vida, assim, no mundo, a gente está acostumado a querer sempre buscar um culpado do lado de fora, e quando a gente toma ayahuasca, aí o buraco fica mais embaixo. Porque o que acontece? Quando a gente toma ayahuasca, ela justamente te mostra o que está dentro de você mesmo. Só que mesmo durante uma experiência com a ayahuasca, a gente pode sim projetar e colocar isso do lado de fora, ou seja, colocar a culpa, né, do que a gente vai sentir ou a maneira como a gente vai reagir, as visões que a gente teve, que são coisas que estavam lá dentro da gente mesmo, né? E a gente põe a culpa na ferramenta, né? Então, assim, a gente deixa de colocar a culpa em alguém e começa a colocar a culpa numa ferramenta. A culpa não precisa ser colocada numa pessoa específica, pode ser colocada num objeto, né? Mas o que eu queria chamar a atenção com relação a essa experiência em si da pessoa é entender assim, é uma coisa assim que eu acredito, né? Mas eu acredito assim que os caminhos que a vida da gente toma decorre de um emaranhado de coisas, né? Então, e são coisas muito pequenas que a gente nem se dá conta. Então, levantar em determinado horário, sair de casa naquele exato momento em que a gente saiu, naquele exato segundo, vai proporcionar encontros com algumas pessoas e desses encontros outras coisas vão desencadear, né? Tem um filme muito bom que mostra isso, que é aquele filme que chama Efeito Borboleta, né? No sentido de que a hora que a borboleta bate a asa, né? Aquele movimento da borboleta influencia muitas outras coisas, né? E o que a gente não pode o que a gente não pode esquecer é com relação às escolhas que a gente faz, né? Então eu fiquei pensando assim que talvez, né, essa pessoa que tenha visto que vai morrer aos 52 anos de acidente de carro, eu não conheço a pessoa, não tem como julgar a vida que ela leva e tal, mas talvez essa visão tenha a ver com as escolhas que ela faça hoje, né? E que ela pode sim escolher diferente e que isso não vai acontecer. E tem muito assim, tem que tomar muito cuidado com as visões que a gente tem na ayahuasca, né? Para não levar tudo a ferro e fogo, para não tomar. Eu já ouvi muita gente falando assim, eu mesma já fiz isso, né?
vê alguma coisa lá e toma alguma decisão baseado naquilo, só que mesmo a nossa decisão vai ser baseada na interpretação que a gente tem da visão que, né, da visão que a ayahuasca proporcionou. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo. E claro, é transtornador, assim, você ter uma visão, imagina, você vai lá, você acha que vai ver coisas lindas, maravilhosas, vai lidar com a espiritualidade de uma outra maneira, e de repente você vê lá o seu corpo físico morrendo aos 52 anos. É chocante, transtorna mesmo a pessoa, né? Mas, assim, saber encarar aquilo como aquela foi minha decisão naquele momento, inclusive de ver essa imagem, de trazer mesmo a responsabilidade para si, né? E por que será que eu escolhi essa imagem? Por que eu escolhi, dentre tantas possibilidades das visões que eu podia ter, por que eu escolhi justamente ver aquilo? E é muito complicada essa questão da escolha, porque a gente tem a impressão de que a gente não escolhe coisas ruins pra gente, né? Mas então, aí eu sempre devolvo a questão para a pessoa, né? Uma questão retórica. Eu falo assim, tá, se não foi você que escolheu, quem escolheu? Né? Aí você passa por uma situação dessa aí de um ritual com ayahuasca e tal, e você tem uma visão dessa, e por que foi com você? Né? E então é isso assim que eu queria dizer a respeito das visões para a gente tomar muito cuidado, para não levar ferro fogo, né? E que de repente aquilo seria uma consequência que ela viveria se continuasse vivendo o estilo de vida que está vivendo, ou não, ou não, ou não, né? E talvez aquilo lá, às vezes a gente acha muito que a ayahuasca vai mostrar o futuro, mas não vai, ela está mostrando o momento presente. No momento presente, o que você está fazendo com a sua vida, né? Você está caminhando para a morte. É isso que você está fazendo. Não você, eu também sou assim. Caminhar para a morte em que sentido? Caminhar para a morte em vários sentidos, né? Em sentidos muito amplos. A gente sabe muito bem o que faz bem para o corpo, o que não faz. No entanto, tudo aquilo que a gente ingere são as coisas mais saudáveis. Se a gente sabe que faz bem para o corpo, por que que a gente busca comer coisas que não fazem bem? A gente não faz exercício, a gente se estressa, a gente trabalha mais do que deveria, se preocupa com coisas do futuro, né? Ela tá se preocupando com coisa que nem aconteceu. Vive agora, agora, agora é o único momento que você pode fazer acontecer, né? Então, assim, só queria trazer essa reflexão com relação ao uso da ayahuasca e até assim, para quem pensa em fazer uso da ayahuasca, para pensar muito bem se está pronto para assumir a responsabilidade sobre a própria vida, porque é isso que ela vem propor. Não tem nada diferente disso. E não é só a ayahuasca, né, gente? É em tudo na vida. Tudo, todas as ferramentas que se buscam. Se a gente não está preparado para encarar, né, as nossas próprias decisões e as consequências das nossas próprias decisões, fica muito complicado. Então, a ayahuasca não é o caminho mesmo, né? Então, só queria trazer essa reflexão e é isso por hoje, gente. Obrigada.